Vamos lá. O Sermão da Montanha, parte 15. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21 está escrito: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Para um pouquinho. Eu quero começar explicando do final para o início. No finalzinho está escrito: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde é que o coração da pessoa vai estar? Naquilo que a pessoa considera que é de valor. Onde é que o nosso coração está? Eu vou citar aqui exemplo. Se o meu coração não estiver no casamento, é porque eu vou encarar que o casamento não é algo de valor. Então eu vou ter a impressão que fora do casamento é algo de valor, é algo melhor para mim. Então o que eu vou fazer? Eu não vou lutar pelo casamento. Eu vou facilmente desistir do casamento. Por quê? Porque o casamento não é algo de valor para mim. Do mesmo jeito é aquela pessoa que trabalha em uma empresa. Se aquela empresa ela não enxerga como algo de valor para ela colocar o coração, ela vai ser um péssimo funcionário naquela empresa. Ela vai dar mau exemplo naquela empresa. Ela não vai fazer por onde a empresa prosperar. Pelo contrário, ela vai fazer por onde a empresa falir. Por quê? Porque o coração dela não está naquela empresa. Então nós temos que ter um cuidado, irmãos, porque com o passar dos anos, às vezes o diabo pode fazer o nosso coração ficar em algo que não é verdadeiramente valioso. E levar o nosso coração para um local que aparentemente nós iremos achar que é valioso e não é. É local de perdição. É local de destruição. É local de morte. Eu tenho a opção em colocar o meu coração em Deus, servir a Deus, ou eu posso tirar o meu coração de Deus, de servir a Deus, de multiplicar para o reino de Deus, e colocar o meu coração no pecado, achando que o pecado é algo importante para mim, é algo valoroso para mim. E aí que muitos, infelizmente, acabam de uma certa forma quebrando a cara. Um exemplo: se o teu coração está na igreja, você vai trabalhar em prol da igreja. Você vai querer que a igreja do Senhor, que a obra do Senhor prospere, que a obra do Senhor multiplique. Se o teu coração não estiver na igreja, você vai caçar um motivo para sair da igreja. Uma situação ou outra, um problema ou outro, você vai usar aquilo como motivo para sair da igreja. E é aí que nós temos que ter um cuidado. Porque às vezes nós tiramos o nosso coração daquilo que é o que Deus tem para nós, daquilo que é o que Deus quer para nós, e nós achamos que aquilo dali passa a ser um problema em nossas vidas. É comum às vezes você encontrar pessoas que deixam de congregar nas igrejas. E elas alegam, porque tem problemas. Não, mas não é porque tem problemas. É porque tirou o coração. O trânsito tem problema? Tem. Você deixa de andar no trânsito? Não. Você vai continuar andando no trânsito normalmente. Faz parte da sua rotina de vida. Então, quando o problema é na igreja, por que é que eu vou sair da igreja? É isso que a pessoa tem que fazer uma análise. Será que não é o meu coração que saiu? E por meu coração não estar na igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou me referindo à igreja placa A, placa B, placa C, estou me referindo à igreja de Cristo. E por meu coração não estar na igreja, eu acabar me distanciando e indo para o mundo, e chegando ao ponto de achar que o mundo sim me traz felicidade, o mundo sim me completa, o mundo sim me realiza.
No final desse versículo, quando Cristo fala, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que é de valor para você? O que você considera que é valioso? É ali que vai estar o teu coração. Seja coisa boa ou seja coisa ruim. Mas vamos dar sequência agora, que nós vamos estudar a parte inicial do Sermão da Montanha, que é o versículo 21, que fala assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a prata e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Na orientação do Sermão da Montanha, Jesus ensina sobre a importância das pessoas se preocuparem com as coisas espirituais e não somente as terrestres. No versículo 21 ele diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que mais me chama a atenção no texto é a parte que Jesus fala sobre o coração. Devemos colocar nosso coração não em coisas materiais que perecem, mas em Deus. Aqui, Jesus não está querendo dizer que é errado você ser próspero, buscar sempre o melhor para você e para a sua família. Pelo contrário, Deus sempre quer o nosso melhor, conforme Salmos 35, versículo 27, que diz: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. O que o Senhor está querendo dizer é que a nossa vida é passageira, por isso o nosso coração tem que estar focado também nas coisas espirituais. Quando Jesus fala: não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem, a traça destrói, onde o homem rouba, e sim no céu, juntar tesouro no céu, Jesus não está falando que é errado você buscar prosperidade, você lutar para conquistar, você lutar para vencer na vida. Não é isso. Você pode sim buscar prosperidade, lutar para vencer na vida. Você deve vencer na vida. Quando você é abençoado, também a obra de Deus é abençoada. Mas o que Jesus condena, irmãos, é a pessoa deixar de focar nas coisas espirituais. Concentra-se somente nas coisas materiais, que são passageiras, e se esquecem das coisas espirituais. Ou seja, tem tempo para tudo, menos para Deus. A pessoa não consegue tirar tempo para Deus. A pessoa acha que o tempo para Deus é um desperdício, e não é. Continuando, muitas pessoas colocam o coração de tal forma nas coisas terrestres, a ponto de deixarem de buscar as coisas celestes. É comum encontrarmos pessoas que se dedicam excessivamente aos estudos, trabalho, cursos e etc. Não é errado você estudar, fazer cursos, trabalhar. O erro está em você se concentrar tanto em algo passageiro e se esquecer do que é eterno. Você deve estudar, você sim deve fazer cursos, trabalhar com certeza, que se você não trabalhar, como é que você vai comer? Não é errado você fazer nada disso. O erro está quando você se dedica 100% a isso, ao trabalho, ao estudo, a tudo, e se esquece de Deus. É aí que está o problema. É aí que está o defeito. Para nós vencermos na vida, é necessário que Deus nos dê a vitória. Caso contrário, todo o nosso trabalho será em vão. Vejamos Salmo 127, versículo 1 e 2, está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados quando dormem. Olha que interessante. Aqui fala que Deus supre, tem tradução que ele trabalha por aqueles que nele espera. E aqui fala que ele trabalha, que ele supre enquanto a pessoa está dormindo. Olha que interessante. Você se esforça na vida, você luta, você batalha, mas você coloca sempre Deus em primeiro lugar. Deus vai estar trabalhando por você.
Agora, quando fala que Deus trabalha enquanto você dorme, não é você ficar o dia todo dormindo achando que Deus vai suprir as suas necessidades, porque Ele não vai. Aqui mostra o seguinte: você ralou, você se esforçou, você está descansando, mas você colocou Deus em primeiro lugar. Deus está trabalhando em seu favor. Por isso que a Bíblia fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que interessante. Agora, quando você não coloca Deus em primeiro lugar, é só a correria do dia a dia, você não entende que você é passageiro. A qualquer momento você pode morrer, pode partir aqui da terra. A qualquer momento você pode deixar de existir do nosso meio. Valeu a pena tanto esforço, tanta correria, tanta batalha sem Deus? Morrer sem Deus? Ah, pastor, morreu, acabou. Não, irmãos, a morte é o começo. Aqui é uma migalhazinha de tempo que nós existimos em carne. O nosso espírito é eterno, e após a morte da carne, o espírito continua vivo em algum lugar. O espírito é eterno, com Deus ou sem Deus. Então não vale a pena você aqui na terra se esforçar muito, se esquecendo de Deus. Pode até se esforçar, mas não se esqueça de Deus. Continuando. Não se deixe enganar pelo século presente. Coloque Deus em primeiro lugar, conforme Mateus capítulo 6, versículo 33, que está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. O que é acrescentado? Aquilo que você precisa no dia a dia. Então, o que é buscar o reino de Deus? É você tirar tempo para Deus. Quando você busca o reino de Deus, você vai aprender como você lidar no seu casamento. Aí você obedece o que Deus fala, seu casamento se estabiliza. Quando você busca o reino de Deus, você aprende como administrar a sua vida financeira. Você coloca em prática, a sua vida financeira se estabiliza. Quando você busca o reino de Deus, você aprende a cuidar do seu espírito. O seu espírito é fortalecido, vem a tentação, vem o pecado, não consegue te alcançar. Por quê? Porque você está estabilizado na fé, você está maduro. Você buscou o reino de Deus. Agora, irmãos, quando nós não buscamos o reino de Deus, aí pensa que não, começa a surgir problema de todos os lados, e os problemas começam a nos destruir. O casamento começa a desandar, a vida financeira começa a entrar em crise, a pessoa começa a ter tentações e ceder ao pecado, começa a se entregar ao pecado, começa a ser seduzido pelo pecado, tudo isso porque não colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Um exemplo: nesta manhã vocês estão aqui colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Vocês estão aprendendo a palavra de Deus. Mas não é só um dia. Nós temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar todo dia. Todos os dias tem o seu momento de oração com Deus. Todos os dias tem o seu momento de leitura bíblica. Todos os dias tem o seu momento de ouvir uma pregação da palavra de Deus. Isso vai fortalecendo a sua fé, o seu espírito. Você começa a ter sabedoria para lidar com os problemas. Continuando. Não cometa o erro de Marta, irmã de Maria. Quando Jesus esteve presente em sua casa, Marta trocou Jesus pelos afazeres. Isso é o que muita gente tem feito em nossos dias. Vejamos passagem bíblica de Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, que está escrito: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe te servir sozinho? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que interessante. Jesus foi até uma aldeia, Marta o recepcionou. Chegando ali em sua residência, Maria sentou para aprender a palavra, e Marta ficou preocupada com um monte de coisas.
é tanto dos afazeres que deixou de sentar para ouvir a palavra. E Maria ficou escutando a pregação do Evangelho. Marta chega até Jesus e, de uma certa forma, chama a atenção. Jesus, não se incomoda que minha irmã me deixe servir só? Em outras palavras, manda ela me ajudar. Jesus falou: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, e uma só te basta. É comum você encontrar pessoas que sempre falam: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Vai na igreja, eu não tenho tempo. Ore, eu não tenho tempo. Lê a Bíblia, eu não tenho tempo. Sempre é uma desculpa que não tenho tempo. Na realidade, são pessoas que estão o quê? Atarefadas com muitas coisas. E sem notar, o diabo rouba uma grande parte do dia dela. Uma das coisas mais valiosas que nós temos, irmãos, aqui no plano terrestre, é o tempo. O tempo. Cada segundo que passa, não é mais um segundo de vida, é menos um segundo de vida. Cada hora que passa, é menos uma hora de vida. Você não está ficando um ano mais velho. Você tem menos um ano de vida. Nós estamos indo em direção à morte física. No decorrer do dia, o diabo ele quer fazer o quê? Fazer você perder o seu tempo. É tanto que uma grande parte das pessoas inicia o dia, digamos, trabalha ali 8 horas. E o restante? Digamos que durma 8 horas. E as 8 horas restantes faz o quê? Não sabe. É WhatsApp, é celular, é telefone, é batendo papo. Se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que daquelas 8 horas, não teve nada ali que acrescentasse à sua vida espiritual. Já imaginou se nessas 8 horas você tirasse uma hora para escutar uma pregação? Você tirasse 20 minutos, meia hora para fazer uma oração a Deus? Você ainda sobraria mais de 6 horas do seu tempo. O problema é que as pessoas deixam o diabo roubar o tempo. E o tempo é precioso. Você pode usar o tempo para crescer na fé, ou você pode usar o tempo para continuar na mesmice. Daqui a 10 anos, a única forma de você não estar na mesma, ou pior, é se você administrar melhor o seu tempo. É se você tirar o seu tempo daquele patamar de coisas desnecessárias e começar a investir ele. Eu sempre costumo falar aqui, irmãos, do devocional que a nossa igreja tem. Quantas pessoas não fazem? Mas por que não fazem? Falta tempo? Não, não falta tempo. Não fazem, porque na realidade deixa o diabo roubar o tempo. Não pode deixar o diabo roubar o tempo. Mas vamos continuar. A nossa vida é passageira e não sabemos o que acontecerá amanhã. Como está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 14, que está escrito: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa. Tem tradução que fala que é como um vapor que aparece por um pouco e depois some. A Bíblia fala que nós não sabemos o que acontecerá amanhã. É verdade. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe. Você tem projetos para amanhã. Você tem projetos para o final do ano. Mas você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora. E a Bíblia chega a comparar as nossas vidas como um vapor. Tem tradução que fala uma neblina, que aparece por um pouco e depois some. Sabe aquela panela de pressão que você coloca a carne e está ali a milho ou feijão? Você vê o vapor saindo, correto? Se você ficar observando, aquela pecinha de ferro fica rodando e saindo o vapor. Você vê o vapor saindo, mas você logo em seguida você vê que ele some. Assim é a nossa vida aqui na terra. Ela é um vapor. Ontem você era uma criança, hoje você é um adulto,
amanhã você é uma pessoa de idade, a depois você é um defunto. Aqui, o corpo físico e o espírito passou para outra dimensão. A palavra de Deus nos assegura sobre isso. Não, pastor, a palavra não assegura. Não, é o homem que fala, pastor, isso é coisa do homem. Não, irmãos, não é coisa do homem. Você pode ter certeza que a palavra de Deus se cumprindo. Ah, pastor, mas a Bíblia, os estudiosos até falam que a Bíblia é um plágio. Se você for ver a história, pastor, tem livros relatando as mesmas coisas que tem na Bíblia, bem antes da Bíblia existir. Muitos e muitos séculos antes de Moisés existir, já tem relatos, a história comprova de relatos, comprovando tudo isso que a Bíblia fala. Então a Bíblia não passa de um plágio. Alguém copiou algo da história e trouxe para a realidade. Tem muita gente que acredita nisso. Pastor, mas o senhor não acredita que existem histórias relatando tudo que a Bíblia relata, em parte? Sim, acredito. E isso faz ainda mais eu acreditar na Bíblia. Bem antes da Bíblia, mais de 1000 anos antes da Bíblia, ou até mesmo antes de Moisés, tem lá a história comprova relatos de uma criação, relatos do homem vindo do pó, relatos de um dilúvio, relatos de uma criação, relatos de um jardim. Aí depois você vem para a Bíblia Sagrada e você encontra em Gênesis relato de uma criação, relatos de um dilúvio, relatos de um jardim. Aí as pessoas, por não entenderem as coisas de Deus, aí acha, está vendo, ó, a Bíblia só está relatando que já tem algo relatado, isso é tudo história, isso é mito. O que eles não entendem, e os que muitos não entendem, que o mito não é a Bíblia. O mito é aquilo que está antes da Bíblia, aquelas histórias. Porque se você vê a Bíblia em Gênesis, está falando de um Deus. Se você vê esses relatos da mitologia, está se referindo a deuses e deusas. Pode ser a mesma história, uma criação, um dilúvio. Mas pastor, então como é que o senhor explica isso daí? Porque algo relata antes da Bíblia e a Bíblia está relatando aquilo que já tem documentado. É simples. Primeiro, esses eventos que provam, esses documentos que falam de relatos que a Bíblia fala antes da Bíblia existir, só fortalece a minha fé. Só prova que a Bíblia é verdadeira. Por quê? Vamos lá. Deus criou Adão e Eva, certo? Adão e Eva teve filhos e filhas. Já imaginou? Meu filho, Deus me fez assim, do pó da terra. Meu netinho, minha netinha, Deus me fez assim, do pó da terra. E o tempo vai passando e a história vai propagando, senso comum. O pai passa para o filho, que passa para o neto, que passa para o bisneto, que passa para o tataraneto, e aí vai passando. Vai desenvolvendo. Vem dilúvio, tudo, e a história continua se propagando. É o famoso telefone sem fio. Você fala uma história, você nunca vai contar aquela história do mesmo jeito. Isso que eu estou falando aqui, ela vai ser citada por outras pessoas, mas de uma forma distorcida. Então ela vai o quê? Distorcendo. Até chegar um momento que Deus fala assim: Moisés, organiza o negócio que está bagunçado. Então, quando vem o Gênesis e contra a criação, e contra a respeito de Adão e Eva, a respeito do pecado do homem, a respeito de um jardim, a respeito de um dilúvio,
e bate em parte com aqueles documentos 1000 anos antes da Bíblia, a Bíblia só está organizando, documentando, que a Bíblia é um conjunto de livros. Deus só está usando Moisés e outros autores para organizar, documentar a verdadeira história. Então, quando eu vejo lá relatos de um dilúvio 1000 anos antes da Bíblia, nossa, aconteceu mesmo, porque o senso comum foi contando a história, foi passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, lógico, distorcido, lógico que começou, ao invés de ser Deus, ser os deuses. Um exemplo, Natal. Natal é o quê? Nós comemoramos o nascimento de Jesus. Mas qual é o Natal hoje para uma criança? É o quê? Papai Noel. Já o quê? Uma adulteração da verdadeira história. Então muitas pessoas deixam de crer na Bíblia, porque a arqueologia provou que existiu relatos semelhantes à Bíblia, bem antes da Bíblia. Se a pessoa parar para analisar com calma, só vê que a palavra de Deus está se cumprindo. E a Bíblia deixa bem claro, você não passa de um vapor aqui na terra. Você pode até chegar a 100 anos. 100 anos passa rápido. Pode até chegar a 120. 120 anos passa rápido. Pode ter certeza. Morrer com Cristo, vida eterna. Morrer sem Cristo, condenação eterna. E como é que eu sei, pastor? Como é que eu vou fazer para morrer com Cristo? Aí você tem que investir o seu tempo em buscar a Deus. Não deixar o diabo roubar 8 horas do seu dia com coisas que não te levam a nada, e investir o seu tempo em coisas que te levam à presença de Deus, ao crescimento da fé. Aí sim, o Espírito Santo vai te conduzindo, vai te dando sabedoria, discernimento, você vai crescendo na fé. Vai chegar o dia que você vai morrer, e aí você vai morar com Deus por toda uma eternidade. Vamos dar sequência aqui. Eu falei, né? Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, que é a vossa vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa. Sendo assim, temos que alinhar as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. Temos que entesourar no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Temos que fazer a correria do dia a dia terrestre, sem prejudicar as coisas celestiais. Coloque em prática tudo que o Espírito Santo falou em seu coração. E aqui eu finalizo com o meu WhatsApp, código 92 99185 2854. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar todas essas pessoas aqui presentes. Que elas sejam alcançadas por Ti, transformadas por Ti. Coloca, meu Deus, temor em cada coração. Abençoe, meu Deus, a todos. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.